Não, chega, não anistia, Bolsonaro preso e todos aqueles que estiveram nesse golpe presos. Presidente, não é somente sobre o 8 de janeiro, é sobre uma organização criminosa que se organizou muito antes do 8 de janeiro. É sobre uma organização criminosa que manteve manifestantes na frente dos exércitos do nosso país. É sobre uma organização criminosa que incentivou e apoiou para que esses manifestantes pudessem ficar por muito tempo na frente dos exércitos. É sobre uma organização criminosa que planejou a morte de um presidente, planejou a morte de um vice-presidente e planejou a morte de um ministro. É sobre isso. E quando a gente vem aqui e pede anistia para essas pessoas que estavam lá fazendo balbúrdia, que quando a esquerda faz bagunça, é balbúrdia. Esse povo que estava lá, ninguém foi lá de inocente. Ninguém pega um ônibus e se desloca até Brasília também por incentivo dessa quadrilha, sem saber para onde está indo. Eu não saio de Rio Grande e vou para qualquer outro lugar sem saber o meu rumo. Eu sei para onde eu vou. Então todas essas pessoas sim sabiam para onde estavam indo e sabiam o que fariam. Nós sabemos muito bem que as pessoas que estavam lá sabiam o que estavam fazendo. No tempo em que o presidente Lula esteve preso em Curitiba, eu, enquanto militante da esquerda, nunca fui a Curitiba. Nunca me manifestei, mas tinha os meus colegas, meus companheiros lá se manifestando. Mas eu não fui. Se eu fosse, eu sabia o que eu poderia fazer. Então essas pessoas assumiram o risco, gravaram com seus próprios celulares o que eles estavam fazendo. Então eu acho que a gente não pode... Falou-se sobre injustiça. Injustiça quem sofre é o preto, que muitas vezes está lá na periferia, está lá no morro, que muitas vezes não pode descer porque a polícia mata simplesmente porque é preto. Ou prende simplesmente porque é preto. Muitas vezes confundidos, são presos e ficam muito tempo. Eu tenho a história de um homem que foi preso injustamente por conta de um estupro, que contraiu o HIV e tirou sua própria vida dentro do presídio. É essas pessoas que precisam de anistia. Não anistia para as pessoas que já sabiam o que iriam fazer. Se passou ou se escreveu com um batom numa estátua, ela sabia o que ela estava fazendo. Ela não poderia escrever com nada, nem com um dedo. Ela não poderia escrever nada. Se tivesse poeira, ela escrevesse o nome dela, ela não poderia ter feito isso. Eu já me manifestei diversas vezes dentro dessa casa, em 2015, em relação ao Plano Municipal de Educação. Chamaram polícia para professores. Trataram os professores como marginais dentro dessa casa. E aí, a gente não pode se manifestar contra essa população, essas pessoas. E eu não estou aqui generalizando. Eu sei que existem pessoas de direita, da extrema-direita, que dialogam conosco aqui dentro dessa casa. Mas, como o vereador Glauber falou, o vereador Lamin é um vereador que agora vem aqui pagar de um bom samaritano, do gurizão da sociedade. O vereador que nem usava terno na legislatura passada e nessa passou até a usar terno para mostrar que é um cara da moral, dos bons costumes, da família tradicional brasileira. Só que não é. É um homem que não sabe nem apontar a seta para a esquerda, nem para a direita. E é sobre isso que a gente está falando. Eu não sou a favor da anistia, sou contra. Vocês não têm que vir para essa casa gritar para que pessoas que realmente fazem, são criminosos. Vou falar tudo novamente e não estou aqui generalizando, são criminosos. São pedófilos, vão para as redes sociais para fazer alterações de imagem de vereadoras que muitas vezes se manifestam dentro dessa casa com inteligência artificial, são criminosos, sabem muito bem o que estão fazendo. Não vem para dentro dessa casa pagar de bom mocinho, porque quando eu não falo somente como uma vereadora, eu falo como uma pessoa que é uma travesti. É uma travesti que foi atravessada por essa política. Em 2018, quando vocês iam para a rua fazendo arminha, vocês botavam praticamente arminha na minha cara e na cara da minha população. E eu não vou aceitar esse tipo de ação dentro dessa casa. São criminosos, sim. Michele, a qual vocês defendem para 2026, a Michele, que é a maior ladra de pedras preciosas que a gente tem no nosso país. Michele, essa senhora que vocês pregam, que é a mulher que representa a família tradicional brasileira,
também passou pelo mesmo espaço que eu passei, pela rua, pela prostituição. São essas pessoas que vocês defendem e não defendem nós. Vereador Lari, queria falar para o senhor, claro, a gente não tem amizade mesmo, mas acho que faltou um pouquinho de consciência de classe e de raça no seu discurso. Principalmente que é um vereador que defende a periferia, que chega aqui com o slogan "A periferia venceu", e o senhor é um homem que enfrentou a ditadura. E o bairro BGV era um bairro que, durante a ditadura, a polícia chegava sentando o pau. E não queria saber se aqueles rapazes que estavam nas esquinas se eram marginais ou não. Eles não queriam saber. Então não adianta vir para cá com um discursinho que defende a favela, mas a favela, a grande maioria, é preto. É preto. E o senhor, no seu privilégio de um homem branco, não tem propriedade para fazer esse discurso também em defesa dessa população, porque quando a polícia senta o pau, ela senta no preto. Quando a polícia prende, se tiver um branco e um preto, a polícia vai prender o preto e não vai prender o branco. Se vier um preto do lado da rua e um branco do outro lado, a polícia vai se direcionar ao preto e não ao branco. Então o senhor é um homem branco, heterossexual, cisgênero e que defende a branquitude. Então não venha com esse papinho. E outra coisa que também foi dito, que a pior ditadura é a ditadura do judiciário. Eu discordo. A pior ditadura foi a que a gente enfrentou de 60 para cá, e um grande ditador chamado Carlos Brilhante Ustra. Essa é a pior ditadura. Esse é o pior ditador. É o ditador que, quando o presidente Bolsonaro foi para o discurso, para o impeachment da presidente Dilma, ele exaltou no seu discurso: estou aqui votando em nome de Carlos Brilhante Ustra, o ditador que colocou ratos em vagina de mulheres durante a ditadura. O ditador que violentou mulheres grávidas durante a ditadura. O ditador que matou a juventude durante a ditadura. E se esse golpe tivesse dado certo, quem estaria fugindo do nosso país seríamos nós. Seríamos nós, professora Denise. Seríamos eu, a senhora, a vereadora Karina, que estaríamos caçadas como fugitivas do nosso país. Porque para eles o que interessa é dizer que nós somos comunistas. E eles caçam comunistas. E nós não somos. Nós somos socialistas. Nós estamos aqui em defesa da população. Mas não venha me dizer que a maior ditadura é do judiciário, porque não é. Não é. Vocês defenderam durante o impeachment da presidenta Dilma esse nome. E esse homem matou muita gente durante a ditadura. Matou muita gente, como eu disse, quando entrava no BGV, chegavam sentando o pau nos homens negros, na periferia, que é pobre, que é marginalizada. E aqui, com esse tipo de discurso, a gente legitima esse tipo de ação. E é ditadura sim, era a ditadura que vocês queriam, e era caçar as bruxas, caçar a minha população, porque é isso que vocês querem, isso que vocês discutem. Durante 2018, vocês inventaram a tal de mamadeirinha de não sei o que eu não vou falar aqui, que eu não encontrei nem na Shopee. A minha população sofreu dentro da escola por conta desse discurso que vocês faziam, da mamadeirinha diziam que a gente ia para dentro das escolas para ensinar crianças a fazer sexo. Crianças estão sendo violentadas e mortas e estupradas dentro dos vossos lares. São homens de família, pais, irmãos, tios, primos que violentam e estupram crianças no nosso país. As redes sociais são tomadas de imagens de crianças com um viés de adultização dessas crianças. Ou seja, vocês pegam crianças de 3 anos e a tornam adultas para servir o seu prazer e não defender o nosso país. Eu estou aqui para dizer mais uma vez, não vou ficar calma. Não vou ficar calma e não aceito mais esse discurso. Quando eu vier para a tribuna dizer que eu sou histérica, que esse é sempre o discurso que vocês fazem em relação a mim, a minha população. Mas eu saí da rua, saí da visibilidade para não me calar neste lugar. Não, chega, não anistia, Bolsonaro preso, e todos aqueles que estiveram nesse golpe presos. Como eu fui citada na fala do vereador despachante,
Porque o vereador é só despachante. Se vocês verem ali a documentação e o computador, está aberto agora na sua empresa. Estou aqui há quase 5 anos, 4 anos e meio, e toda vez o vereador passa todas as tardes trabalhando, despachando aqui, e não sendo vereador. E aí agora vem aqui por discurso. É isso mesmo. A gente está aqui para trabalhar. Segunda, terça e quarta, se vocês olharem, estarei sempre presente no plenário. O vereador passa desde 21 trabalhando, despachando. Cadê o Ministério Público para isso? O senhor tem pauta. A pauta da minha população também é sua pauta. O senhor é vereador. O senhor não é um vereador somente do VGV ou do futebol. Semana retrasada, o mês passado, o seu Renato que trabalha aqui, foi chamado solicitando que ele retirasse o boné dele para trabalhar dentro do plenário. O vereador vem aqui na tribuna e usa boné. Aí o vereador pode, o trabalhador não vereador pode. Regininha, eu vou ter que Mas vamos voltar. Se deter o tema. Exatamente. Vamos voltar. Sou contra. Vou votar contra a anistia, com certeza, mais uma vez. E venho falar mais uma vez sobre o que acontece nessa casa. Não adianta dizer que é parceiro, bater nas costas e chegar aqui e dizer que não é parceiro dos teus colegas, quando a gente passa um ano inteiro dialogando com o senhor e muitas vezes até chamando a atenção na hora do voto, porque o senhor se esquece até de votar. Eu tenho que estar chamando a atenção do senhor. Mas o meu voto, mais uma vez, é contra a anistia, contra a sem-vergonhice, contra o roubo, contra os ladrões, contra a pedofilia, contra o Bolsonaro e todos aqueles que os apoiam. Obrigado, vereador.